Glória a Deus. Acabou? Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti agradecidos, Senhor, por esse período passado na Tua presença, cantando hinos de louvores ao Teu nome. Estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nesta noite poder prestar este culto ao Senhor. E culto é a homenagem que se presta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Receba, Senhor, estes louvores, sermos edificados pela Tua palavra, esta que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Paz do Senhor, meus irmãos. Toma os vossos assentos. Obrigado. Dons bíblicos. Dons bíblicos. Já passamos pelos dons motivadores dados aí pelo Pai. Os dons do Filho. Aumenta um pouquinho para mim aqui o meu retorno, por favor. Que está em Efésios 4, ótimo, 4:11. E agora estamos na segunda mensagem dos dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo. O pastor Nilonei ministrou com muita maestria na terça-feira passada, na nossa Assembleia Geral Administrativa, uma mensagem muito clara e esclarecedora sobre os dons espirituais. E eu vou também fazer aqui uma introdução para que possamos adentrar de fato e de direito nos dons, para falarmos individualmente de cada um. São 9. E hoje é uma sequência aí de uma introdução. Coloca para mim, por favor, pastor Daniel, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos estar lendo esse texto. Vamos juntos, 1, 2, 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos? Vós bens, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos repetir a última parte? Repartindo particularmente a cada um como quer. Outra vez. Então, meus amados, dons espirituais. Vamos ver aqui a natureza geral destes dons. Então, dentre aí as insondáveis riquezas espirituais que Deus colocou à disposição da igreja, sim, aqui na terra, destaca-se os dons do Espírito Santo. Normalmente, quando se fala de dons, a gente lembra logo dos dons espirituais.
dificilmente se lembra dos dons motivadores dados pelo Pai, dos dons naturais, das habilidades naturais, daqueles dons que Deus dá para que a nossa vida tenha sentido. Do contrário, a nossa vida não teria sentido. Quando se fala de dons, lembra logo dos dons espirituais, esquece dos dons ministeriais, os dons do Filho. Mas hoje vamos falar sim dos dons espirituais, apresentados aí pelo apóstolo Paulo como agente de poder, sim, que habilita a noiva do Cordeiro. Os dons é para a igreja, para o cumprimento da sua missão no mundo. Não há outra razão, não há outro motivo. Deus dá particularmente a cada um como Ele quer. Mas nós vamos ver que nós podemos pedir, podemos desejar, podemos querer. E a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, dons dados pelo Pai, dons dados pelo Filho, e há os dons espirituais, sim, que descreve as capacidades sobrenaturais. Veja, capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para ministérios especiais. É o Espírito Santo que concede, é Ele que distribui, é Ele que dá, é Ele que dota quem Ele quer. E o apóstolo Paulo, ele fala e deixa bem claro dos dons do Espírito, os dons espirituais, no aspecto tríplice. São eles: charismata, isto, graças espirituais; charisma, dom ou variedade de dons concedidos pelo Espírito, que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, versículo 7. Dons motivadores dados pelo Pai. Ele fala também de um outro aspecto, que é o diaconai, ministério, serviço, variedade de serviços prestados na casa do mesmo Senhor. Vamos dar uma mexidinha nesse som? Está dando um eco aqui. Vamos ver se consegue tirar. Sonoplasta, ou baixa um pouquinho o PA, ou aumenta mais aqui para mim, para poder eu não ver ele voltando, porque ele está me atrapalhando, por favor. Só aumenta um pouquinho mais aqui, que aí eu não fico ouvindo. Vira para mim aqui, Nilson, isso, essa caixa para aqui, um pouquinho para mim. Eu com o pé não consigo. Um pouquinho mais para mim aqui. Ótimo, a de lá também. Pronto. Para me ouvir melhor, eu estou tendo que afastar. Bênção, glória a Deus. Vamos ver agora se não volta. Parece que não está voltando, não. Né? Se voltar, pega em você aí. Glória a Deus. Então, meus amados, fica bem claro. Ótimo, agora está bem. Bênção de Deus. Bem claro que o apóstolo Paulo deixou aqui dividido o dom charismata, charisma, também deixou diaconai, ministério, serviço. Então os dons sempre subentendem serviço prestado à igreja. Jamais alguém pode lançar mão de um dom para proveito próprio, para crescimento próprio, para vantagens próprias. E nós vemos isso o tempo todo, a gente pode ver isso o tempo todo acontecendo. É só você abrir a internet aí, tem de tudo. Tem de tudo. Meu Deus do céu, o que será destas pessoas no fim da vida, no julgamento? Será que elas vão realmente para o céu usando os dons da forma que elas estão usando? Temos que ter muito cuidado, muito zelo, muita responsabilidade, muito temor a Deus. Então um dom não é um dom enquanto não for
ajudada, ou enquanto a igreja não for ajudada por seu intermédio a crescer em Cristo. Então, um dom só é um dom se esse dom levar a igreja ao crescimento, à ajuda, ao despertamento, à maturidade, à correção, à exortação, ao conselho. Eu tenho um dom, e ele está servindo a igreja, está à disposição da igreja, está beneficiando a igreja. É isto que nós vamos falar. E como eu estou dizendo aqui que o apóstolo Paulo, ele fala dos dons espirituais num aspecto tríplice, o terceiro é energinata, ou energimata, está anotado aí, né, tá? Energimata, o que é isto? Variedade ou poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Então refere-se a todos esses aspectos como a manifestação do Espírito, que é dado aos homens para o proveito de todos. Veja, meus irmãos, qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual que é o propósito principal dos dons espirituais? Os dons do Espírito Santo são capacidades, veja, são capacidades espirituais concedidas com a finalidade de edificar, sim, a igreja de Deus. Este é o propósito. Este é o propósito. E a gente não vê esse propósito nos dons espirituais na vida de muitas pessoas. Por isso que é de tamanha responsabilidade ter dons, buscar os dons, desejar os dons, é importantíssimo. Mas não pode desassociar de forma alguma os dons espirituais sem o fruto do Espírito. É um perigo. Onde está o nosso comportamento? Porque o fruto do Espírito revela quem eu sou. Dom não revela quem eu sou, mas o fruto do Espírito revela verdadeiramente quem eu sou. E dons espirituais sem fruto do Espírito, pode ocorrer perigos, exageros, meninices, porque falta a maturidade, falta o temor, falta a responsabilidade na aplicação dos dons. Então esse é o propósito principal dos dons do Espírito Santo. São capacidades espirituais concedidas com a finalidade de edificar a igreja de Deus, por meio da instrução dos crentes e para ganhar outros. Efésios 4, 7 a 13 nos dá conta disto. Então esta é a finalidade principal dos dons, é o propósito. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, Paulo enumera aí esses nove desses dons, né, que podem ser classificados da seguinte maneira. Nós vimos isso aqui na terça-feira próxima passada. Primeiro, aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Que bonito, é muito bom isso aqui. Pensa numa classe de dons que nós temos que realmente buscar. Aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Primeiro, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Nós vamos ver um por um a cada terça-feira. Vamos aprofundar em cada um deles. E você vai ver o quanto isto é necessário. Aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito.
E como nós estamos precisando de discernimento, para não sermos enganados, porque hoje a quantidade de manipuladores é muito grande. Líderes manipuladores, líderes com espírito aí que não é o Espírito Santo, que não é o Espírito de Deus, Jesus Cristo. Então nós precisamos de ter o discernimento. Segundo, aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Quais são eles? Fé, milagres e curas. Isso é importante demais para a igreja. Eu ministrei aqui uma série de mensagens sobre fé, muitas mensagens, e preguei que nós podemos ter 7 tipos de fé. Mas essa fé aqui é fé como dom, que é sobrenatural. Esta fé é fé como dom, não é fidelidade como fruto do Espírito, não é fé natural, não é fé salvífica, não é fé pequena, é fé como dom, é diferente. Aí você fala pela fé, você tem coragem de dizer pela fé, de agir pela fé, e as coisas acontecerem, milagres, curas, temos visto o tempo todo no nosso meio. Mas isso pode melhorar? Pode. Isso deve melhorar? Deve. Devemos ter mais irmãos, irmãs, buscando os dons? Devemos. E em terceiro, aqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente. Poder é o direito de ser e o direito de fazer. Isso é poder. Aí você tem o poder para falar sobrenaturalmente. Profecia, línguas e interpretação. E nós, das Assembleias de Deus, nós cremos nos dons espirituais. Nós usamos, utilizamos, porque Deus dá, o Espírito Santo distribui. E nós temos essa liberdade de usar os dons espirituais. Constantemente nós estamos aqui impondo as mãos sobre os enfermos, e muitos são os que são curados. Milagres e mais milagres acontecem o tempo todo no nosso meio, porque nós fazemos uso do dom da fé, para falar, para agir, para saber. Então, meus amados, esses dons são descritos como a manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil, isto é, para o benefício da igreja. Mais uma vez, para o benefício da igreja. Nada mais, nada menos. Qualquer fora disto, Deus não está nisto. Por isso que o pastor Nilone disse que quando se ensina dons espirituais numa igreja, é porque a gente tem esta igreja como uma igreja madura, uma igreja que realmente tem conhecimento, tem maturidade, tem entendimento, tem compreensão. Porque colocar ferramentas na mão de uma criança corre risco. Então se coloca ferramentas na mão de uma pessoa que sabe manusear, que tem habilidade para manusear estas ferramentas. E dons são ferramentas que precisam ser manuseadas com responsabilidade, para o que for útil, isto é, para o benefício da igreja. 1 Coríntios 12, 7 fala disto. Coloca aí, por favor.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos, 8? Porque a um pelo Espírito daí vem os dons. Veja, meus irmãos, que existem alguns requisitos. Aqui é importante você ficar atento. Existem alguns requisitos para receber os dons. Ah, mas ele dá a qualquer um? Dá. Deus é soberano na questão de dar, de outorgar os dons. É Ele quem tem esse poder, que detém esse poder. Sim, quanto à classe do dom a ser outorgado, pertence a Ele, não a mim. Mas existem alguns requisitos, e Ele pode conceder um dom sem intervenção humana, nenhuma. Até porque nenhum homem pode distribuir um dom, pode dar um dom, ou tem um dom para dar. Para servir ele tem, servir a igreja, mas eu tenho esse dom e eu vou te dar ele. Não existe, não há essa possibilidade. Então, ele pode conceder um dom sem intervenção, sem nenhuma intervenção humana, e mesmo sem a pessoa pedir. Peraí, eu não estava pedindo, eu não estava desejando, e daí a pouco Deus me deu esse dom, um presente, uma dádiva que Deus te deu. Ele achou em você essa capacidade de ter, de utilizar para o benefício da igreja, e Ele te deu. Veja, mas geralmente Deus age em cooperação com o homem, e há alguma coisa que o homem pode fazer nesse caso. Primeiro requisito aí é a submissão à vontade de Deus. Pronto, então você já começa a se enquadrar para receber dons espirituais. Primeiro requisito é este: submissão à vontade divina. Submeta a Deus, seja realmente submisso à vontade divina. Nós temos muita dificuldade em saber, irmãos, qual é a vontade de Deus na nossa vida e para a nossa vida. Submeta à vontade divina. Nós somos resistentes. Sim, nós somos muito resistentes. Esse negócio de livre-arbítrio nos faz muito independentes, senhores de si próprio, duros. Mas o requisito aqui é submissão à vontade divina. A atitude deve ser não a que eu quero, mas a que Ele quer. Não a minha vontade, mas a vontade dEle. Não o meu querer, mas o querer dEle. Não do meu jeito, mas do jeito dEle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos duros. Submissão. Cada um tem uma missão, e ninguém quer ser submisso a uma missão. A missão é de Deus. É Ele que é soberano, Ele que é onipotente, Ele que é onisciente, Ele que é onipresente. Qual que é a missão dele? Então eu vou ser submisso à missão dele, à vontade dele. Pronto, resolve o seu problema, a sua ansiedade, a sua dificuldade de crer, de aceitar, de fazer. Por que a gente não faz mais e mais e mais? Justamente porque não somos submissos. Não somos submissos a Deus. E se não somos submissos a Deus, muito menos aos homens, aos líderes.
Já pensou se nós fôssemos realmente submissos? Mas na verdade o que nós somos é rebeldes, esta é a verdade. Nós somos muito mais rebeldes do que submissos. Nós somos muito mais autônomos do que submissos. E queremos alguma coisa. Se a gente fosse aqui relatar ou enumerar os nossos erros e os nossos gestos e as nossas ações de rebeldia, você ia ficar assustado. Nós estamos no culto com espírito de rebeldia. Sim, nós estamos cantando, mas com espírito de rebeldia dentro de nós. Como é isso, pastor? Vamos ficar em pé. E você fica em pé quem quiser, mas eu não. Quem é essa pessoa me dá ordem para ficar em pé? Quem é essa cantorinha para me colocar de pé? Rebeldia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ajoelhar. Ou nós não precisamos de um líder, de uma autoridade, mesmo que ela seja uma criança, mas é uma autoridade se ela estiver na posição de autoridade. Vem uma criança cantar aqui e nos pede para ficar em pé, vamos ficar em pé. Naquele momento ela é autoridade. Aí você não fica? Rebeldia. Quer bênção, quer vitória, quer cura, quer saúde, quer dons, mas não se submete. Não se submete. Segundo, ambição santa. Sim, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31, 14, 1 fala disto. É uma ambição santa, é um desejo santo, é uma vontade santa, é justo. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Para que a chamada consolide na minha vida, para que a vocação fortaleça, eu tenho que desejar. Sim. Terceiro, desejo ardente. Estou falando de requisitos para receber os dons. Desejo ardente pelos dons naturalmente resultará em oração e sempre em submissão a Deus. Olha de novo a palavra submissão a Deus. Submissão à sua palavra. Submissão a Deus. Submissão ao líder que Deus colocou na sua vida. Seja o regente, seja o líder de louvor, seja a líder do círculo de oração, seja o líder do departamento, seja o pastor dirigente, seja o pastor presidente. Ei, submeta. Para de sofrer, pelo amor de Deus. Onde é que reside nosso maior sofrimento? Em não submeter. É aí que vem a frustração, vem a tristeza, vem a amargura, vem a angústia, vem o questionamento, vem a dureza do coração. Vem a revolta. Vem a falta de alegria. E quer dons. Ei, requisitos. 5, fé e trabalho. Fé e trabalhar. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus, em vez de estar sentado de braços cruzados, esperando que o dom caia do céu. Fé. Fé e trabalho. Deus não conta com nenhum ocioso. Nenhum que fica o tempo todo de braços cruzados, só recebendo, recebendo, recebendo. Você tem que receber e distribuir. Receber e dar.
receber e compartilhar. Fé e trabalho. Não tem outra saída. Como é que eu vou ser visto, vou ser selecionado, vou ser consagrado, credenciado? Trabalhando. Nós temos aqui o pastor Vilarim, que é muito experiente e já viu de tudo, até porque ele viu o Noé construindo a arca. Fala aqui, pastor Vilarinho, sobre dons, sobre exageros. O senhor já viu de experiência por aí para esse Brasil afora? Pastor, muito me honra o senhor trazer esse microfone aqui para mim, viu? Paz do Senhor. Irmãos, nós exibimos um título de pentecostais porque cremos na doutrina do Espírito Santo. Cremos no batismo do Espírito Santo e cremos também, portanto, nos dons que o nosso pastor está nos falando sobre eles. Ele está colocando muito bem que o dom não é propriedade de ninguém, é dom do Espírito Santo que ele dá a cada um para ser útil à igreja, e ele dá como ele quer. Não é por merecimento, mas é pela necessidade da igreja. Exageros tem muitos, e algumas pessoas exibem dizendo que são proprietárias do dom. Eu tenho o dom disso. No caso dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais, que estamos aportados neles agora, não existe isso. A pessoa pode ter o dom de ser pastor, a pessoa pode ter o dom de trabalhar na igreja como diácono, ela pode ter o dom de comunicar o evangelho como evangelista, não tem dúvida, mas só é usado pelo Espírito Santo aquele a quem o Espírito Santo quer dar o dom. Não adianta eu querer exibir aquilo que não é meu. Paro agorinha, dizendo para vocês o seguinte: uma garota de 14 anos foi batizada com o Espírito Santo e na mesma hora ela orou por uma pessoa que estava com uma ferida muito feia no pé. E a pessoa foi curada na hora. A garota saiu dizendo: a partir de agora eu vou sair orando por todo mundo doente e todo mundo vai sarar. Não acontece isto, de maneira nenhuma. Porque quando o dom é do Espírito Santo, é ele que usa a pessoa. E ele usa a pessoa como ele quer para o bem comum, o bem da igreja. Não é para o bem de uma família, não é para o bem de uma pessoa, não é para o bem só de uma família, como disse, não, é para o bem da igreja, o bem comum. Pessoas que já trabalharam, viveram em área de terra aí, comprei 20 alqueires e tem uma área em comum, quer dizer que todos os confrontantes podem usar aquela área, é no comum. Então é para o bem comum da igreja, não é para a utilidade de uma pessoa só. O Espírito Santo é a sabedoria, ele tem vontade. Lemos junto com o nosso pastor que ele distribui, ele reparte com cada um o dom como ele, o Espírito Santo, quer. É bem verdade que tem algumas pessoas que exageram. Eu já vi muitos casos assim, a pessoa está... A senhora, a jovem senhora, está gestante e a pessoa, para exibir, diz: olha, o Deus está me mostrando, o Espírito Santo está me falando que o que está sendo gerado aí no seu ventre é um homem. Às vezes, regionalmente, fala-se varão. E no dia que a mulher vai à delivrância, dá à luz, nasce uma garota. O Espírito Santo não falou, então. É uma pessoa que estava profetando e tentando ter vantagem, porque às vezes a mãe queria uma pessoa do sexo que aquele sujeito, aquela sujeita falou que vai ser assim.
E há outros que dizem, olha, pela fé, o Espírito Santo está me dizendo para dizer para o irmão que você vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter um automóvel, vai ter uma propriedade assim, assim. E nunca vai se cumprir. Não é porque você não creu, é que a profecia estava errada. Não foi o Espírito Santo que produziu aquela profecia. São exageros, pastor. Muitíssimo obrigado. O senhor tem uma paciência, ficar aí em pé me ouvindo, hein? Quando não, o que está no seu ventre é varão, mas se você duvidar, vai ser varoa. Né? Pastor Lúcio, fala aí, pastor Lúcio. O senhor é professor de faculdade de teologia. A paz do Senhor a todos. Vou usar a fala do pastor Vilarinho, né? Muito me honra também essa oportunidade. Esse tema é um tema que causa em nós uma expectativa muito grande, porque todos nós, em algum momento do nosso ministério, da nossa vida, nós desejamos, e às vezes desejamos aquilo que Deus não tem proposto para nós. E o conflito existencial que existe hoje no nosso meio está relacionado a isso, porque no corpo de Cristo, Deus já sabe perfeitamente, porque Ele é detentor de todo conhecimento, Ele já sabe qual é o dom característico que você estará disponível na sua vida aqui nessa terra para exercer e para que o reino de Deus seja glorificado por intermédio da tua vida. Porém, há situações em que Deus, pela sua bondade, Ele nos oferece além daquilo que já está proposto. E muitas pessoas buscam com cuidado, com zelo. E Deus vai fornecendo os dons e, logicamente, a obra do Senhor vai se abrilhantando ainda mais na vida de cada um. Então, é de suma importância nós entendermos, né, o que está sendo proposto aqui, porque há uma confusão, há sim, né, o dom, ele não pode ser visto com um olhar de vaidade, como o pastor já pontuou aqui. O dom, ele tem que ser visto com um propósito claro e específico. Eu chego a dizer, pastor, que os dons, na realidade, não devem causar em nós, cristãos, expectativas além daquilo que está sendo proposto para o reino. E qual é? Ganhar almas. Os dons devem causar expectativa naqueles que não têm ainda uma visão clara de Cristo. Porque para nós, né, nós já temos compreensão disso. Mas a pessoa que não tem Cristo, como é que ela vai ser atraída para esse mundo espiritual? É quando quando ela vê a manifestação do Espírito Santo por intermédio dos dons. Então Deus te usa, Deus me usa, Deus usa a igreja com o único e, digamos assim, restrito propósito: chamar a atenção das almas que ainda não conhecem o poder soberano do Senhor. É por isso que na multiforme sabedoria de Deus, Deus se manifesta de maneiras que a mente humana não compreende. Talvez aqui nesse momento, por intermédio da palavra do nosso pastor, pessoas serão agraciadas com dons aqui. E no intermédio desses ensinos será aperfeiçoado. E sem ele perceber, Deus manifestará o poder dele de maneira tão sobrenatural, né? E você verá que realmente às vezes não é por nós, mas sim pelo poder, pela obra, por aquilo que já está determinado. E eu agradeço a oportunidade, eu falei muito. Maravilha. Ah, se eu tivesse a oportunidade, eu ia estar falando também. Então você está tendo, pastor José Anderson. Não, senhor. Não, pastor. O senhor está com dom de revelação. Não, pastor, deixa eu ficar em pé também. Pai do Senhor, irmãos. Bom, eu vou contar não uma experiência, mas uma situação que aconteceu aqui em Gurupi, em alguma das nossas congregações. Isso já tem muitos anos, eu ainda era muito pequeno, mas de um pregador muito usado pela conveniência, e ele esteve passando em uma das nossas congregações, acredito que à procura de uma esposa, e as profecias deles eram mais ou menos essa, né? Eis que eu te digo que o teu casamento está chegando, o teu vem aí, vem de longe, talvez já está até por aqui, quem sabe hoje e agora, neste lugar.
Depois de ter passado em vários lugares, entregando profecias de casamento para muitas irmãs, aí os irmãos começaram a perceber que a profecia era muito assim, voltada para um assunto só, e era só direcionada às irmãs, e aí cortaram o barato dele. Olha, o meu amor quer falar. A paz do Senhor, irmãos. Só contar uma experiência também. Quando eu estava grávida da Milena, teve uma irmã que veio e profetizou para mim, né? Não sei se ela sabia do desejo que eu tinha, muito grande, de ter um filho homem. E depois de ter tido 2 mulheres já, e eu comentava muito, acho que esse bebê agora vai ser homem, eu quero muito, enfim. E ela veio e profetizou para mim que realmente o que estava no meu ventre era um filho homem. Que eu iria ter um filho homem. Né? E aí eu fiquei muito feliz, né? E coloquei logo o nome desse bebê de Tiago, é o Tiago, e fiz ali um enxoval todo azul, né? Porque eu estava esperando ali o Tiago. Na época não tinha ultrassonografia, não fazia ultrassonografia aqui em Grupi, só quando era uma gravidez de risco, era mandado para Goiânia para fazer. Então, assim, a gente só sabia o sexo do neném quando nascia. E eu fiquei alimentando, né, ali, acreditando que aquilo era verdade, que foi Deus que tinha falado, né? Eu não tive o discernimento que eu deveria ter tido, né, para discernir aquela palavra. E, enfim, nasceu a Mileninha, né, mulher. E aquela irmã, gente, ela sumiu. Ela sumiu, quando ela soube que eu tive a Milena, ela sumiu de Gurupi, ela sumiu da igreja, ela mudou de Gurupi. Enfim, até hoje nunca mais a vi. E está aí a minha Mileninha. Ô Tiago, meu amor escreveu para minha irmã lá em Minas. A gente vai lá e mostra a carta para a gente, né? O meu amor escreveu para minha irmã dizendo: olha, estou agora esperando o Tiago, vai nascer tal dia o Tiago e tal, e tudo azul. Eita, pastor Nilonei, mas puxa vida, eu tinha que ter falado na terça-feira passada e não falei. Puxa vida, deixei passar. Então fala agora, quero ver. Vou pegar o pastor João Gomes agorinha. Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder de novo participar. Lembrava do testemunho da pastora, né? Quantas vezes a gente já tomou decisões erradas, escolhas erradas, porque alguém falou em nome de Deus. E aí quando ela falou que nunca mais viu a irmã, eu até brinquei aqui, deve ter sido apedrejada, porque o falso profeta no Antigo Testamento era apedrejado, né? Qualquer um que falasse em nome de Deus deveria ser apedrejado. É um juízo que Deus manifesta sobre essas pessoas. Então, quantas vezes, motivado pela ausência do discernimento, a gente creu numa palavra, né? Eu tenho um amigo lá em Porto Velho, e ele diz que pode estar no calor das discussões, mas quando alguém fala bem assim, olha, Deus falou para mim, ele diz que na hora ele se rende, ele não tem mais condição de levar a conversa adiante, porque Deus falou. E quantas vezes prejuízos têm sido dados à igreja de Deus, porque alguém simplesmente usou o nome santo de Deus, dizendo que ele falou, quando ele não havia falado. Muito cuidado com as suas emoções, com as vontades nossas por detrás de empenhos, né? Às vezes não é a vontade de Deus, mas você está se empenhando tanto numa coisa e acredita que aquilo é a vontade de Deus, quando na verdade não é. A gente precisa ter esse discernimento, sim, buscar uma orientação clara, um sinal claro de Deus para comunicar a sua vontade, para obedecê-lo, né? Obedecê-lo sempre, claro, mas em coisas muito específicas tem que ter um sinal claro da parte de Deus, e isso não é duvidar de Deus, muito pelo contrário, né? É querer de fato obedecê-lo, seguir à risca aquilo que ele está falando com cada um de nós. Obrigado, pastor Nilo. A gente tem que ter muita prudência, né? Diz que a prudência é a virtude para aplicar a sabedoria. Que a gente, como pastor, se não tiver muita prudência, sai repreendendo todo mundo, né? Eu vou pregar qualquer dia desse sobre as 14 características do espírito de Jezabel. Antigamente falava sobre Jezabel ligada a pinturas, ligada a vaidades. Não tem nada a ver com vaidade. Mas eu ainda vou pregar aqui sobre o espírito de Jezabel. De vez em quando a gente vê no nosso meio, né, manifestação de Jezabel.
Espírito de Jezabel, espírito dominador, né, que quer dominar a liderança, quer dominar o pastor, quer ser mais do que o pastor. É Jezabel purinho. Pastor João, fala aí. A paz do Senhor, queridos. Fica aqui manifestada a minha admiração pelas reflexões que já foram feitas, e especialmente pelo que o pastor Baltazar está expondo para a igreja. Com relação ao dom de profecia, dos 9 dons que vai ser ministrado a cada terça-feira, somente ele está sujeito a julgamento. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz que quando no máximo 3 pessoas profetizem na igreja e os outros julguem. Os outros aí não é ninguém de fora, ele está falando da própria congregação, que faça o julgamento. Você me pergunta, como que faz? Aqui nós temos juristas que sabem os caminhos de um julgamento, de uma coisa, de uma situação. No caso do dom de profecia, especificamente, o código, o instrumento que a igreja tem para usar nesse julgamento é a Bíblia. Se a profecia estiver fora de conexão com a palavra de Deus, ela é falsa. E aí é fácil de você identificar. Se for um crente que tenha bom conhecimento da Bíblia, ele identifica na hora. Agora, se não conhecer a Bíblia, fica voando, não vai entender. Um exemplo simples. Uma pessoa diz, uma pessoa que está profetizando diz para uma outra pessoa casada: olha, esse aí não é o teu é outro. Pronto, para mim está julgado, porque a Bíblia diz que o que uniu Deus não separa o homem. Então eu pego esse texto aí e julgo na hora. Tem outras coisas que são meio bobas. Eu fiquei sabendo aqui em Gurupi que uma irmãzinha, eu acho até por ingenuidade, profetizou para outra dizendo: minha serva, hoje eu estou curando a tua próstata. E a irmã ficou muito preocupada e foi procurar para um médico, um amigo nosso, se mulher tinha próstata. E ele: não tem não, tem útero. Então, assim, de cara você já julga que ou ela é muito infantil na entrega da profecia, ou então a profecia não era verdadeira. Mas tem a verdadeira. Em 98, quando eu cheguei aqui, eu desanimei de ficar aqui e quis ir embora para outra região. E Deus usou um vaso dele lá na igreja matriz e falou assim: ele não sabia que eu estava pensando isso, era impossível ele saber isso. Não saia daqui, meu servo, porque é aqui que eu vou te abençoar. E eu estou abençoado juntamente com meus filhos. Obrigado, pastor Baltazar. Desses dons aí são 9, mas a gente parece que só fica no de profecia, né? Que coisa, que coisa. É na primeira, segunda ou terceira pessoa? Olha, eu já falei isso, pastor, está me apertando. Profecia não pode, em hipótese alguma, ser entregue na primeira pessoa do singular. Tem que ser na terceira pessoa. Assim diz o Senhor. Porque o profeta é só um vaso, transmissor da mensagem que é divina, que está vindo de cima. Mas nós, assembleanos, aprendemos aí nesse mundo afora, eis que eu te digo, eu que estou te dizendo, meu servo. Quer dizer, a gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Porque não é nós que estamos dizendo, é Deus que está dizendo através do aparelho que Ele escolheu, da pessoa que Ele escolheu para transmitir. Então, assim diz o Senhor. Em todo o Antigo Testamento, quem achar uma referência, uma só, aonde a profecia tenha sido entregue na primeira pessoa do singular, eu nunca mais falo nesse assunto. É um desafio que eu deixo aí proposto. Corajoso. Mas alguém quer falar? Estou aqui no meio da igreja.
Quem? Levanta o dedo agora. Quem? Eu. Lá na porta? Vai ali. Patrícia? Salva Jesus. Entrega a profecia aí, vai. Paz do Senhor, igreja. Eu lembrei de um episódio que há alguns anos atrás, quando a minha filha Gabriela tinha 3 anos e a Vitória tinha 2, nós recebemos um pregador de Goiânia em casa. E aí ele ministrou os 3 dias na igreja. E aí, quando foi na última hora dele ir embora, ele disse que tinha uma palavra de Deus para mim, meu amor. E aí ele disse assim para mim que eu ainda ia ter um menino, porque lá em casa também são 3 meninas. Aí eu ainda ter um menino. E aí eu disse, pastor, não querendo duvidar de Deus, mas já duvidando, né? Eu creio que isso não vai ser possível. E aí, até aí, eu ainda estava querendo acreditar, né? Mas aí ele disse assim, mas quem disse que é do seu marido? Pode não ser do seu marido. E aí eu repreendi, né, em nome de Jesus, porque eu já estava profetizando dentro da minha casa, que ou eu iria trair meu marido, ou eu ia me separar, não sei, né? E aí eu repreendi e eu lembrei de uma pregação antiga do pastor João Feitosa, que era o tripé da profecia, que diz que a profecia tem que exortar, consolar e confortar. Se passar disso, é do maligno. Forte, hein? Alguém levantou o dedo aqui, parece? Lá do Cleito. Sim, depois de descer já pode cantar. Depois que cantar eu oro e o pastor Zé vem com os avisos. É a missionária? Eita, missionária Rosa. Irmã, isso faz um frango caipira, uma carninha de porco, que não tem quem não profetiza. Eu acho que não, pastor. Aqui é do céu. Aleluia. Não tem nada de ver de carne de frango nem carne de porco. Eu quero frisar a palavra daquele irmão. Fica de pé, o irmão que falou primeiro aí. Ele disse uma coisa muito importante. Ele disse que, falando daquela moça de 14 anos, que Deus usou ela para orar, e Jesus curou aquela pessoa. O que ele falou ali é verdade. Deus, Ele usa do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito. Pode sentar, pastor. Aí eu falei assim, se eu recebo a oportunidade, eu vou falar algo muito de experiência. Fica de pé, pastor Ademir. Deus, Ele usa quem Ele quer. Eu estava num culto, dia de domingo, mas meu esposo. E eu disse para ele, pastor, eu tive um sonho com o senhor e é livramento. Aí eu falei assim, quando terminar o culto, eu quero orar pelo senhor, mas o meu marido que vai impor a mão no senhor. E nós oremos no domingo. E ele sentado na cadeira, dentro do gabinete dele. E aí eu entrei junto com meu esposo e falei, não quero ninguém aqui dentro, a não ser o meu esposo para orar com o pastor. Porque vocês sabiam que tem crente que ele é curioso, e onde há o espírito de dúvida, Deus não opera milagre. Aí eu levei meu marido, meu esposo, ele chegou lá, eu falei, agora você vai impor a mão na cabeça do pastor Ademir aqui desse lado. E nós oramos no domingo, e falei, Deus está dando para o senhor um livramento de morte. Quando foi na terça-feira, né, pastor? O senhor foi internado. E lá Deus deu para ele o livramento de morte. Então, para confirmar o que o irmão está falando lá. Irmão, Deus não anda usando Maria vai com as outras não, e nem barata tonta não. Tem que ter realmente, como diz o irmão lá, aquilo que não tiver baseado na palavra, cai fora. Amém, Jesus. Parabéns. Vamos louvar a Deus, vamos cantar.
Senhor nosso Deus e Pai, Paizinho Santo, oramos a Ti, Senhor, agradecidos por esta noite, onde tivemos aqui um despertamento com relação aos dons espirituais. Que o Senhor esteja repartindo como o Senhor queira, esteja usando quem o Senhor queira, para a edificação, para a exortação, Senhor, para o crescimento e maturidade do Teu povo, da Tua igreja. Nós precisamos dos dons, da operação dos dons no nosso meio. Nós precisamos sim sermos edificados cada vez mais, que não falte de forma alguma no meio da Tua igreja os dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, a fé, milagres, curas, a profecia, línguas. Sim, como nós buscamos o batismo no Espírito Santo, que uma das evidências é o falar em novas línguas e também a interpretação das mesmas. Sim, ó Pai, reparte entre nós, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Vamos aqui com os avisos. Glória a Deus. Pastor Joel. Pai do Senhor, pastor Daniel Ribamar vai nos ajudar. Já está aí o banner das confraternizações. Irmãos, sábado dia 23 de agosto nós